Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bem-vindo ao terceiro Congresso Virtual Pesquisa em Foco, organizado pelo Labora e pelo Letames, os laboratórios de pesquisa em Antiga e Medieval da USP e da Universidade Federal do Espírito Santo. Meu nome é Lucas Jorge de Freitas, sou doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, pela USP, e hoje vou fazer aqui uma apresentação para vocês com base em parte da minha pesquisa. Essa apresentação de hoje ela vai ser então denominada O Ocidente versus o Oriente, o estudo comparativo da retórica cristã no Contra Secundi Giuliani. Durante a minha pesquisa, eu estudei então os escritos polemistas dentro da obra de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, como todos sabem, é o Santo Agostinho, é aquele que vai ter uma imensa obra dentro da Antiguidade, e dentro dessa imensa obra, dessa farta obra que ele nos proporcionou, vai ter esses escritos polemistas. Ele vai então se envolver em diversas polêmicas religiosas dentro da vida dele, esses debates que eles vão fazer com outras vertentes cristãs que existiam naquele momento podem ser analisados, e é a partir desses debates que ele vai formar o que é a ideia dele de cristianismo e qual que é a prática cristã que ele acredita ser a verdadeira. Dentro desses debates, o objetivo sempre vai ser o estabelecimento da verdade, o estabelecimento daquele que tem a verdadeiro caminho para a verdade. Se o cristianismo é a imitação de Cristo e Cristo é o caminho para a verdade, o que está sendo discutido aqui, o que está sendo debatido aqui, então quem é que faz a verdadeira imitação de Cristo, quem é que ensina o verdadeiro caminho para a verdade. Então nós temos aqui um debate religioso que está ali sendo colocado nesse momento aqui, do qual Agostinho faz parte. Então, só para situar as pessoas aqui que não são muito familiarizadas com essa época, nós temos aqui, nesse momento aqui, a grosso modo, 3 períodos do cristianismo, desse cristianismo primitivo, desse cristianismo em formação. Um primeiro período que nós podemos colocar do primeiro século até metade do segundo século, que é um período dessa definição do primeiro eu cristão, do primeiro ethos cristão. Esse primeiro eu cristão basicamente vai ser feito em contraposição ao judaísmo, enquanto que do século II, ali metade do século II até a metade do século IV, nós vamos ter ali o chamado contato com a cultura clássica, e a partir disso o cristianismo vai até a cultura clássica, não somente para debater com a cultura clássica, mas para pegar as ferramentas da cultura clássica e ressignificá-las. Então vai haver uma ressignificação do cristianismo com base nesse contato da cultura clássica, e essas ferramentas, que eram as ferramentas da filosofia, por exemplo, vão ser utilizadas pelo cristianismo para explicar o chamado mistério cristão. Então a mensagem de Cristo, esse mistério que é revelado por Deus, vai ser, a partir de agora, explicado pelas essas ferramentas que eles vão encontrar dentro da cultura clássica e principalmente dentro do raciocínio da filosofia greco-romana. E a partir disso nós vamos ter aí também o nosso terceiro período, que é ali da metade do século IV em diante, no qual nós vamos ter ali a chamada institucionalização da igreja. Nesse período, então, nós vamos ter ali um debate dentro das igrejas cristãs, dentro dessas diversas igrejas cristãs aqui, para ver qual que vai ser esta instituição, igreja, nesse momento aqui. Se nós vamos ter aí uma igualdade entre essas igrejas, se nós vamos ter uma hierarquia dentro das igrejas, qual vai ser a igreja que vai sair dentro desse debate. É dentro desse debate da institucionalização da igreja, da tentativa de homogeneização da mensagem cristã, que vai estar, então, Agostinho de Hipona. Nós temos aqui, então, um autor que ele vai tentar fazer uma sistematização de tudo aquilo que está antes dele. E ele vai perceber, então, que esse eu cristão vai ser formado a partir de algumas referências. Para Agostinho, as principais referências do que é ser cristão, da imitação de Cristo, vão ser, então, Paulo de Tarso, vão ser o Filão de Alexandria, o Jerônimo, o Tertuliano, o Cipriano. Então nós vamos ter aqui, nesse momento aqui, um primeiro debate no que é um cristianismo judaizante e um cristianismo universalizante. Então vai ser ali a vertente de Paulo de Tarso contra a vertente de São Pedro,
E a partir disso nós temos aí uma ideia de um cristianismo que é uma extensão do judaísmo ou de um cristianismo que é uma religião completamente nova. Agostinho, como a vertente que vai sair junto com ele, vai acreditar então num cristianismo universalizante, e é nesse sentido sempre que ele está debatendo. Ele quer tornar a mensagem de Cristo o mais universal possível, e ele acredita que a mensagem de Cristo é uma mensagem para os gentios, para a população. Então, Agostinho, ele vai se encontrar então com uma cultura e com uma tradição cristã já bastante extensa. Então, nessa tentativa de sistematização da cultura cristã, ele vai se encontrar, ele vai ter que debater com diversos autores. Autores que são contemporâneos a ele, ou autores que já morreram, mas que suas obras vão estar constantemente sendo citadas pelos adversários de Agostinho. Então, ele de alguma forma vai ter que também trabalhar esses autores. Então, nós vamos ter aqui os principais que vão aparecer nesse momento aqui, principalmente no norte da África, onde se encontra Agostinho. Vai ser o Clemente Alexandrino, o Orígenes, o Gregório o Taumaturgo, Cipriano, Arnóbio, o Letâncio e o Eusébio de Cesareia. Agora, esses autores aqui, eles participam então dessa tentativa que vai ocorrer antes de Agostinho de ir à cultura clássica, e a partir do momento que a cultura clássica vai sendo debatida pelo cristianismo, ela vai sendo então ressignificada, mas as suas ferramentas vão sendo apropriadas pelo cristianismo para que essas ferramentas sejam utilizadas para explicar a mensagem cristã, para tornar a mensagem cristã algo mais compreensível para essa nova população que está tendo contato com o cristianismo. O objetivo aqui, então, é tornar a mensagem cristã o mais universal possível, o mais compreensível possível. Então, no esforço de sistematização do Agostinho, ele também está nesse sentido também, de tornar a mensagem cristã o mais universal possível. Agora, a função, então, desta retórica cristã que vai ser feita a partir dessa sistematização, então, é fazer com que o autor cristão não necessite voltar nos autores clássicos e ele tenha uma técnica que seja plenamente cristã, baseados nessa tradição cristã. O Agostinho, que é um erudito para a época e estudou, sim, os autores clássicos, principalmente os autores de retóricas romanos, com autores como Cícero, Quintiliano, ele vai, então, fazer uma técnica de retórica que ele considera cristã. O objetivo dele, então, é fazer com que os cristãos eles se concentrem na mensagem e na tradição cristã e não precisem, então, ir lá na cultura clássica, e a partir disso ele possa, então, se concentrar no caminho do cristianismo e não tenha outros caminhos, não fique ali dialogando com outros caminhos e se concentre naquilo que é verdadeiro, na opinião dele. A partir disso, o que nós temos aqui é um autor que ele vai defender uma retórica, uma técnica discursiva, que vai colocar que o autor e o seu modo de vida, eles devem ser o mesmo. A autoridade desse orador, ele sempre está ligada à habilidade que ele faz o discurso, mas também com a negociação que ele faz o discurso. Então, Agostinho, ele sempre vai adaptar o discurso dele para o público que ele está tratando. Então, é muito comum a gente colocar que existem, às vezes, contradições entre escritos que podem ser até contemporâneos do Agostinho, mas essas aparentes contradições, às vezes, elas não são contradições de fato, ou elas não são contradições que são de fato propositais pelo autor, mas sim uma tentativa de negociação com o leitor. Então, se você lê separadamente as obras, fora de contexto, ou você tentar ler parte das obras do Agostinho, essa negociação do leitor pode levar a uma falsa impressão de que Agostinho fala uma coisa numa obra e uma outra coisa em outra obra. Então, o fato é que, para o Agostinho, o autor sempre tem que ser um exemplo daquilo que ele fala. Então, esse vai ser um argumento fundamental para ele. Se o autor não é um exemplo daquilo que ele fala, se o autor fala uma coisa e faz outra, aí você já tem ali uma falsidade, você já tem uma hipocrisia que vai ser apontada imediatamente para esse adversário do Agostinho. Então, deixe claro que dentro da argumentação do Agostinho, modo de vida e aquilo que o autor tem que ser o mesmo. Que o discurso e a vida
da pessoa tem que ser a mesma. Então, nós temos aqui então as técnicas básicas de construção do que é essa retórica cristã, do que é essa forma discursiva cristã proposta por Agostinho, que vai ser, primeiro, a associação de imagens e, segundo, a associação de autores. Essa associação de imagens são associações de imagens que, basicamente, são imagens bíblicas. Então, nós vamos ter várias imagens na Bíblia que vão ser seguidamente citadas e nós vamos ter autores, principalmente autores da tradição cristã, que vão ser seguidamente citados. Isso é algo proposital dentro do discurso daquele momento. É uma maneira de você fazer um patamar comum com o leitor. Então, o leitor vai ter diversas leituras que são comuns a todos naquele momento. Então, todos têm a leitura da Bíblia, ou pelo menos leem parte da Bíblia, têm acesso à parte da Bíblia naquele momento. Então, a partir disso, quando você faz ali uma imagem como, por exemplo, da água que purifica ou da peregrinação pelo deserto, você está utilizando uma imagem que é comum a todas aquelas pessoas, então você está utilizando um patamar comum àquele momento. A mesma coisa, os autores. No norte da África, os dois autores que vão ser assim, mais comuns, citados contra e a favor de Agostinho, vai ser Tertuliano e Cipriano, que são os dois santos do norte da África, e a partir disso eles são o patamar comum do norte da África, do entorno onde estava ali Agostinho de Hipona. Ao mesmo tempo ali, nós vamos ter ali as polêmicas religiosas no qual ele se envolveu, nós vamos ter ali a polêmica religiosa mais extensa que ele se envolveu, que é a polêmica religiosa com os donatistas, e ela vai envolver diversos fatores, como a questão do rebatismo. Os donatistas, eles rebatizavam, acreditavam que o batismo era só válido se feito por um donatista. Eles também fizeram uma cisão, eles fizeram uma quebra da unidade da igreja, que é algo que vai ser extremamente apontado por Agostinho, e eles vão colocar a questão do martírio, que vai ser muito cara a esse momento. Quando então está se falando dos donatistas, o que o Agostinho está querendo construir de imagem, de ethos, essa identidade para os donatistas, então são donatistas que sempre vão ser violentos, cruéis e insensatos. Enquanto que os católicos, ou aquela vertente que vai ser denominada católica, que é a vertente basicamente do Agostinho, vai ser considerada então pacíficos, piedosos e sensatos. A questão aqui é, você escolhe o seu adversário e você escolhe você vai escolher, então, a maneira como o seu adversário vai ser construída. Você não pode dizer que você é humilde. O que você pode dizer é que o seu adversário é arrogante. Se você fala que você é humilde, você está, então, você já está faltando com humildade. Então, você escolhe o seu adversário, você vai escolher, então, aquilo que o seu adversário é, e, por uma construção em espelho, você está construindo a sua imagem. É através da imagem do outro que você constrói a imagem de si. Então, essas qualidades, esses adjetivos que são colocados aqui para os donatistas, eles são adjetivos que são escolhidos a partir desse momento, então, para você conseguir construir uma imagem do que é a vertente do Agostinho. Ele não vai afirmar que a vertente dele são de pessoas pacíficas, ele não vai afirmar que a vertente dele são de pessoas piedosas, ele não vai afirmar que a vertente dele são de pessoas sensatas. O que ele vai fazer, então, é afirmar que o outro é violento, que o outro é cruel, que o outro é insensato. E por tabela, por construção em espelho, você vai ter ali uma vertente que é pacífica, piedosa e sensata. Se o outro ele persegue, o eu que o Agostinho está querendo construir para a vertente dele é a pessoa que ajuda, é a pessoa que é cristã, que está sempre ali estendendo a mão. Então, nós temos aí sempre uma construção que é com base em qualidades que são colocadas para o seu adversário, ou defeitos que são colocados para o seu adversário de propósito. Uma outra vertente, já indo um pouco mais para o Oriente e já entrando no assunto que nós queremos aqui, é a questão dos arianos. Os arianos vão colocar aqui, então, uma questão que é sobre a trindade, uma questão trinitária, mas eles vão fazer uma subordinação das pessoas dentro da trindade. Então, Deus como a mais alto dentro da trindade, o Espírito Santo e Cristo. Então, a partir dessa hierarquia da trindade, eles vão estabelecer, na opinião de Agostinho, uma dualidade. Então, não vai ter somente um Deus, você vai ter dois deuses dentro do cristianismo, e ele vai fazer a sua crítica a partir disso.
Então, perceba que a crítica dentro do donatismo e do arianismo já é uma crítica diferente. Quando ele está falando sobre o donatismo, ele está construindo uma imagem ali com base naquilo que o cristão deve ser, nas qualidades que ele acha que o cristão deve ser. Agora, quando ele está construindo uma imagem do que é o donatista, do que é o ariano, ele está falando então que o ariano ele é com base naquilo que ele está cultuando. Então, o ariano é politeísta, o ariano é idólatra, o ariano é herético, o ariano é dualista. Então, o que ele está colocando aqui é uma vertente que não argumenta como ele, que não raciocina como ele, é uma vertente que ela praticamente vai se tornar uma vertente não cristã ou uma religião diferente do cristianismo. Por isso ele vai dizer, então, que é o cristão verdadeiro é a vertente dele, é a vertente católica. Já o ariano, ele é outra coisa. Ele não é cristão, ele não é um cristão verdadeiro, ele é outra coisa. E a partir disso ele já está colocando uma outra categoria de argumentação. Uma categoria de argumentação que não está discutindo a prática do cristianismo, mas está discutindo o que é ser cristão. Agora, quando a gente vai entrar nos pelagianos, o que está acontecendo aqui nos pelagianos aqui é um debate sobre a questão do pecado original. O pecado original, então, está sendo discutido como aquilo que vai tornar o ser humano o ser humano. O ser humano é o pecador. E a partir disso, o batismo, ele tem como função a redimissão dos pecados. Então, aqui o que está em jogo aqui é a questão da graça. Para ser salvo, o cristão precisa ou não da intervenção divina. Se ele precisa da intervenção divina, ele precisa então estar dentro da igreja, ele precisa estar dentro desse caminho de Cristo. Agora, se ele não precisa da intervenção divina, se ele pode se salvar sem a graça, sem a intervenção divina, se ele pode se salvar por si mesmo, não há necessidade de ele estar na igreja. Esse caminho ensinado por Cristo se torna algo sem sentido. Então, nesse sentido, o que ele está colocando ali? Ele está fazendo uma argumentação da própria raiz do que é o cristianismo, da própria raiz do que é Cristo e da função de Cristo aqui na Terra. Quando ele reafirma o pecado original, ele reafirma também a função do batismo. Ele reafirma a função do batismo como um rito de iniciação, mas também como um momento no qual ele vai lavar os pecados. Era muito mais comum nesse momento aqui você ter batismo de pessoas adultas. Então, quando você estava fazendo o batismo, você estava realmente fazendo um rito de iniciação. O batismo de infante era algo raro. E a partir disso, quando você faz esse rito de iniciação, você está pegando uma pessoa adulta que tem seus acertos, seus erros na vida e principalmente pecou. E quando ele entra então nessa igreja cristã, ele faz então essa lavagem, ela faz essa limpeza de todos os seus pecados, e a partir disso ele tem um novo caminho, ele tem ali uma nova empreitada na sua vida. Essa empreitada é que ele vai escolher ou não ter a necessidade da graça divina, e a partir disso ele ser salvo ou não. Agora, o que nós vamos ter aqui então é um Agostinho que ele vai discutir a vontade ou livre-arbítrio a partir então dos pelagianos. O cristão, ele pode se salvar? Qual é a maneira de se salvar? Então, nós temos aí o pecado, ele é uma pré-condição. A vontade, ela é algo do ser humano. E o pecado, ele é uma coisa que acontece a partir da vontade humana. Então, a vontade humana, nós escolhemos pecar ou não. E a partir do momento que nós pecamos ou não, nós nos aproximamos ou nós nos distanciamos de Deus. Essa é a herança que nós temos desde Adão e Eva, e isso faz parte daquilo que é ser humano. Então, nós temos ali uma herança que vai vir desde Adão e Eva, e a partir disso nós temos a necessidade de lavar esse pecado, a necessidade do batismo para combater essa herança, dentro dessa argumentação. Dentro de nós, então, está a possibilidade de se aproximar de Deus ou de se distanciar de Deus. Agora, o que nós vamos ter aqui, então, é uma visão
de Agostinho em relação à vontade, o livre-arbítrio humano, que está ligada, um lado, à tradição cristã, que está se formando aí nessa confederação de igrejas desse momento, e de outro lado, da cultura greco-romana, principalmente a gente olhar o neoplatonismo e o neo-aristotelismo. Então, a partir das ideias de Platão, as ideias de que o ser humano é, por natureza, algo ruim, principalmente em relação ao corpo do ser humano, que é considerado esse caixão da alma humana, e de Aristóteles, que tem uma ideia, então, de que há uma possibilidade de perfectibilidade, de você se tornar perfeito, um caminho para a perfeição, você vai ter, então, a construção dessa ideia cristã, de que a vontade é algo que faz parte do ser humano e é algo que faz parte desse caminho para a verdade, esse caminho para a salvação. Agora, dentro disso, nós temos aí os principais argumentos. Agostinho, então, vai colocar dentro do debate com os pelagianos, ele vai colocar uma crítica a essa possibilidade de autossalvação, de autorredenção. O ser humano se salvar por si mesmo. Para Agostinho, essa possibilidade não existe. Se algo acontece na Terra, ela acontece por a vontade de Deus. Segundo, Agostinho vai colocar diversos trechos do seu adversário, o Juliano, que vai destacar então uma falta de erudição de Agostinho. Várias vezes o adversário dele então vai basicamente tirar sarro da cara dele e vai dizer que ele não sabe grego, que ele não sabe os autores gregos, que ele não sabe os autores clássicos. Isso é colocado de propósito dentro do texto para ressaltar então esta falta de erudição, esta humildade, essa simplicidade de Agostinho, que para quem estudou minimamente a vida de Agostinho não é verdade. Agostinho é um erudito daquele momento e é um estudioso daquele momento. Ele pode não saber grego, é verdade, ele odeia a língua grega, mas ele tem um conhecimento profundo dos autores da época dele, principalmente da tradição cristã, mas ele estudou sim vários dos autores clássicos e eles aparecem de forma direta ou indireta dentro da obra dele. E por último, ele vai destacar sempre a erudição do Juliano. Por que ele está fazendo esse destaque? Ele está destacando diversas maneiras como o seu adversário é erudito. E por que você vai dizer então que o seu adversário inteligente é erudito? Isso também é preposital. Ele está tentando construir então uma imagem para ele como um orador cristão verdadeiro. E a partir disso, o orador cristão ele sempre tem que ter fala simples, fala direta, fala verdadeira. Agora, o autor que é com base nesse filósofo, com base nesse discurso filosófico, que é isso que ele está acusando os seus adversários, tanto quando a gente está falando sobre o arianismo, como a gente está falando sobre o pelagianismo. Então, quando ele está debatendo com autores do Oriente, ele está falando que eles têm ali um excesso de filosofia, um excesso de argumentação racional. Então, ele fala, então, ele sempre destaca essa fala complexa, essa fala rebuscada, essa fala erudita, e ele fala, então, dessa preocupação excessiva com a forma, com essa preocupação excessiva com esse conteúdo, que na verdade é uma preocupação excessiva com a forma. O que ele está destacando ali é uma fala falsa. E, portanto, essa preocupação que existe com o conteúdo, na realidade, é uma preocupação com a forma, porque a fala do filósofo é uma fala que não tem, na verdade, um conteúdo, que não tem uma verdade. Ela é uma fala falsa, então falta a ele conteúdo, falta a ele verdade. Enquanto que cristão, que é de uma fala simples e direta, esse sim tem a verdade dentro do discurso dele. Então, o que nós temos aqui dentro do Ocidente, nós vamos ter uma possível classificação de uma hierarquia dos argumentos. Se a gente olhar a argumentação do Agostinho com os debates religiosos dentro do Ocidente, principalmente se concentrando na questão dos donatistas, nós vamos ter aqui uma hierarquia dos argumentos. Nós vamos ter aqui Deus como aquele mais alto, então as amostras de Deus, o milagre, as expressões de Deus na Terra, essas vão ser as mais altas argumentações. Segundo, nós temos Cristo, a vida de Cristo. Terceiro, os apóstolos, os exemplos dos apóstolos, a vida dos apóstolos. Quarto, a Bíblia como uma expressão de Deus, mas uma expressão também da vida de Cristo e do caminho de Cristo. E por último, a tradição. Dentro dessa argumentação aqui, a razão ela é utilizada dentro dessa hierarquia, mas ela é utilizada
para auxiliar a esses argumentos aqui, para auxiliar aquilo que está sendo feito. Por exemplo, quando ele está falando da tradição, ele não vai falar que São Cipriano ou que o Cipriano ou outros santos daquele momento ali estão falando errado. E o que ele vai falar é que a interpretação dos seus adversários sobre aquele santo, sobre aquilo que aquela pessoa afirmou, está equivocada. Não é o autor clássico da tradição cristã que está equivocado. É a interpretação que se faz daquele autor. Então a razão é utilizada para provar que esta interpretação é que está errada, é que está equivocada. E a partir disso, nós vamos ter aqui o que é que ele está pretendendo com o discurso dele. Quem é o pelagiano? O pelagiano é um fariseu. O pelagiano é um maniqueu. O pelagiano é aquele que nega o pecado original. E o pelagiano é aquele que nega a graça de Deus. Quem é o católico? Quem é a vertente de Agostinho, então? Ele é o verdadeiro fiel, ele é aquele que verdadeiramente segue as Escrituras, ele é aquele que reconhece o pecado original e é aquele que tem verdadeiramente o caminho para a salvação a partir da graça divina. Então, toda essa construção é uma contraposição, então, entre um princípio no qual você está olhando para essa fé cristã do ponto de vista racional e filosófico, e de outro lado, você está olhando para a fé cristã com os olhos da fé, com os olhos, então, do que é o verdadeiro cristianismo para Agostinho. Os adversários dele, então, têm um excesso de razão, têm um excesso de técnica, um excesso de preocupação com a forma, e isso faz com que eles se esqueçam de que o mistério de Deus nem sempre é compreensível pelos homens. Então, a razão humana não tem compreensão correta da razão divina. Então, nós podemos aí fazer um argumento que possa fazer sentido ao ser humano, mas essa razão humana, ela pode estar, então, no caminho errado. E por isso, o Agostinho, quando ele faz a argumentação sempre contra esses autores mais do lado oriental do cristianismo, o que nós vamos ter, então, é sempre essa contraposição. Uma contraposição entre um uso excessivo da razão que vai levar eles a negar algo que é básico para o cristianismo, como o reconhecimento do pecado original, algo que é básico para o cristianismo, como a necessidade de Deus para a obtenção da graça divina e da salvação. Agora, o que nós temos aqui então é essa contraposição entre o Oriente e o Ocidente, e com base nisso nós vamos ter então essa apresentação e esse debate que nós fizemos aí para esse congresso. Eu agradeço a todos vocês pela paciência e espero com os comentários de vocês, que vou responder com todo prazer. E agradeço também a todos vocês que estão acompanhando aqui este congresso. Até uma próxima vez. Tchau, tchau.